Bem, então continuando a segunda parte do nosso vídeo, antes da gente entrar nos dois discos, vale destacar os principais nomes desse movimento. Faltou eu colocar no primeiro áudio. Os principais nomes desse movimento são o Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Nara Leão, você vê, né? Rogério Duprá, Os Mutantes, Torquato Neto e Capinã, né? Então nesse grupo a gente já pode analisar aqui como se fosse um núcleo ali baiano, né? O Tom Zé, o Gil, o Caetano, o Gal. Aí você tem o pessoal ali, Mutantes, aí você tem Nara Leão, aí você tem dois poetas, o Torquato e o Capinã. Então você tem aí, e o maestro e arranjador, o Rogério Duprá. Então você tem um conjunto aí bem variado, tem alguns núcleos que a gente pode analisar, mas você vê que é um time completo, um time de peso, um time bastante complementar, vamos dizer, né? De vários estilos, meio que se juntando várias cabeças diferentes, com concepções diferentes, que vão dar o material que a gente vai poder analisar num dos discos que a gente vai ver hoje, né? Eu queria começar primeiro com o disco solo do Caetano. Queria analisar, a ideia não é ser cronológica, eu acho que os dois contextos, os dois discos, eles não se encaixam quanto uma ideia assim cronológica. Eu acho que a questão é que você pode analisar eles separadamente. Vou começar pelo do Caetano. Então, o disco Transa é considerado um dos melhores discos dele. Pra mim, do meu gosto, é o melhor, mais disparado. Ele foi feito em 1972. É importante o contexto desse disco, porque o Caetano ele tinha sido preso recentemente, e aí ele já estava exilado, ele já estava em Londres, né? O Caetano foi para Londres, e ele tinha feito um primeiro material que não deu muito certo lá, e aí ele resolve trazer os músicos dele, e eles fazem esse disco. E a história desse disco é bem interessante, porque na verdade quando ele saiu da prisão ficou prometido que ele comporia um álbum que faria uma homenagem à Transamazônica, né? Então o que acontece? Então ele sai com essa promessa, e ele em princípio teria que fazer. Se a gente for analisar, o nome do disco, chamar-se Transa, na realidade é uma referência direta a esse pedido que ele obviamente não realizou. Ele não cumpriu com os membros da ditadura, e ele na realidade subverte esse conceito de transamazônica, que na realidade ele achou bonito, interessante, sugestivo essa primeira parte transa, né? E eu acho que forneceria diversas análises para fazer desse disco, inclusive por esse aspecto de transa. E eu acho que um aspecto, não exatamente transa, mas a palavra transe, eu acho que faria bastante sentido em muitas obras dessa corrente, e eu acho que ela faz bastante sentido também nessa obra. Então eu estenderia a ideia de transa para transe também, né? Então assim, um disco, como eu falei, gravado fora, e ele vai apresentar uma característica inclusive de língua, que ele é um disco bilíngue, né? Então ele está em português e algumas horas ele está em inglês, e na realidade o Caetano faz essa transição no meio da própria obra. Assim, ele não faz uma música em inglês, uma música em português. Então na realidade ele faz essa mistura, e essa mistura acontece da maneira sempre mais abrupta e mais inesperada possível. E essa é a concepção, essa é a ideia mesmo, pensada para ser, né? E é difícil resumir. Eu estava olhando, existem trabalhos acadêmicos de várias áreas, né, do conhecimento analisando esse disco. Eu lembro de um trabalho, inclusive de um professor que eu tive na faculdade, que faz uma análise fenomenológica em cima da noção do tempo, o tempo enquanto lembrança, nesse disco. Assim, eu vou fazer até algumas considerações em cima, aproveitando essa reflexão. Eu acho que a gente poderia resumir em dois grandes princípios, assim, duas características dicotômicas, inclusive, né? Eu diria que esse é um disco que ele faz referência de fato ao tempo. É muito relevante essa questão nesse disco, tanto que ele é um disco que olha para trás e ele olha para frente.
E assim, eu diria que na concepção espacial ele olha para dentro e ele olha para fora, né? Então, na realidade, quando a gente pensa no aspecto temporal, ele olha para trás porque o disco ele aparece, ele coloca excertos, ele coloca trechos, ele menciona coisas que fazem parte culturalmente dele, do passado dele, que ele cresceu ouvindo, eram emblemáticos no cenário musical, na paisagem sonora, vamos dizer assim, a paisagem sonora que moldou a formação do Caetano. Então as músicas elas apresentam subitamente referências a obras anteriores ou músicas, né, que marcaram a vida dele, e de repente ela retoma, sem muito preparar, ela retoma o discurso que estava sendo colocado naquele momento, como se o compositor estivesse lembrando e de repente ele volta para o tempo presente. Então esse jogo do tempo que eu falava, né, do trabalho, de fato é bem evidente, ele vai para trás e vem para frente. Sabe quando a gente está meio que sonolento, meio dormindo, e de repente você pensa em alguma coisa, mas de repente você acorda, epa, eu estava falando sobre outra coisa, e aí você segue. Então é um disco que ele vai para trás e depois ele vai para frente, ele vai para trás. Então e sem muito preparo, e essa é a concepção, entendeu? Noutra esfera, então, de dentro e fora, eu acho interessante, aí eu já diria que referências estéticas, né? Eu diria que esse para trás, ao mesmo tempo, ele traz uma identidade musical do interior. Aí, de novo, a referência dele, não só estabelecida pelo passado de músicas que ele ouviu, mas também o contexto local de música que ele ouviu, né? Então, músicas da região, do interior da Bahia, que fizeram parte das referências musicais dele. Então ele tem esse olhar para dentro, ao mesmo tempo que você vê ele explorando ritmos variados e algumas coisas que ele já estava pegando, inclusive em Londres. Então ele brinca um pouco com rock, instrumentos dessa corrente, dessa estética e desse gênero, e de repente ele já coloca uma coisa que já lembra um berimbau, e de repente ele já faz uma referência a um samba de roda, e ele faz esse movimento dentro da cultura dele e fora da cultura dele, e faz esse movimento para trás no histórico e faz movimento para o presente, né? Então assim, esses jogos não sendo preparados e aparecendo abruptamente, mudando abruptamente as faixas, isso é o que a gente pode analisar de maneira geral para todas as faixas, o sensacional, ele integrar isso. E aí como é que ele liga essas coisas todas? Primeiro com músicos excelentes e uma condição de canto que traz uma liberdade para ele usar os recursos que a voz dele permite, e de uma maneira que é incrível, porque ele canta visceralmente, ele cria trejeitos, ele trabalha com elementos onomatopeicos, né? Então ele usa interjeições, ele gosta de uma sílaba e ele insiste nessa sílaba. De repente ele gosta de uma palavra, ele fica nessa palavra, de repente passa para um outro e volta para ela de novo. E como se o objetivo, claro, aí no disco não é exatamente o sentido, a semântica básica das palavras, mas na realidade a sonoridade delas, ou trazer uma instância rítmica para essas palavras. Ele tem uma parte, uma das músicas que ele faz referência a areia branca, ele faz areia branca, oi, areia branca, oi, areia branca. Claramente ele pega o potencial rítmico de trechos que vão muito além da ideia em si, do que ele está construindo verbalmente, né? Então assim, ele se diverte, se solta, de uma liberdade, mas também de um apuro, uma complexidade absurda, desde as palavras aos arranjos e as referências, de, como eu estava falando, né, temporais desse disco, né? Acho que um destaque, enfim, o disco inteiro é muito interessante. Eu acho que a terceira faixa, Triste Bahia, é bem emblemática, porque ela faz uma referência, de fato é uma referência, ele usa versos do Gregório de Matos Guerra, e ele faz esse início, de repente ele faz de novo aquela ideia de bricolagem, né, que eu falei, de repente ele pega isso e corta e vem para outra ideia, e aí já começa a compor em cima. E o andamento muda, e a música acelera, e ela freia, e o arranjo se transforma, é uma metamorfose constante.
Então, assim, essa ideia de como se você estivesse sintetizando e engolindo mesmo coisas que vêm de vários lados diferentes, eu acho que isso é que é a grande sacada do disco. Eu gosto, particularmente, eu acho It's a Long Way, tipo, uma faixa sensacional. É interessante observar, Triste Bahia é uma faixa que ela tem 9 minutos e 47 segundos. 9 minutos e 47 segundos é uma enormidade. E mostra como ele estava solto e livre, e também esse tempo todo, e a música se permitindo metamorfosear, ela entra naquele estado que eu estava fazendo referência ao título do início, transe, né? Então, assim, claramente a música entra em transe junto, ela apresenta elementos de repetição, de intensificação, de adição, que vão levar a gente a sensação de estar entre um ritual mesmo. E essa coisa de presente, passado, dentro e fora, isso vai ajudar nesse aspecto, nessa construção de transe, vamos dizer. E It's a Long Way é um outro exemplo que eu acho bem interessante, aí do jogo de palavras, como a ideia de como a long way é tipo uma coisa distante, ele repete essa palavra e ele começa a explorar as possibilidades sonoras dessa palavra e ele brinca durante a música inteira. Vale ouvir, é sensacional. Esse disco inteiro é sensacional, entendeu? Realmente é um dos que vai rivalizar com um dos melhores que a gente tem. Musicalmente incrível. Talvez tenham outras que tenham tido mais, vamos dizer assim, entrada, mais relevância, talvez, ou que mudaram a história, mas eu acho que se a gente for pensar esteticamente, esse disco é disparado um dos melhores, poderia estar disputando ser o melhor da música brasileira. Disputando, né? É difícil sempre ranquear, sempre complicado. Por outro lado, aí a gente tem um disco coletivo, né? Um disco que ele foi lançado junto no mesmo ano do Manifesto, de 68, onde você tem um manifesto mais musical dessa vez. Então, o disco Tropicalia, ou Panis et Circenses, né? É o título que tem o primeiro título, e aí ele tem um título ou, né? E aí ele fala Panis et Circenses, Pão e Circo, né? Que é o nome também de uma faixa de uma música dos Mutantes que faz parte desse disco também, ela aparece nesse disco também, né, que todos conhecem, é uma música bem famosa, ela perdurou até hoje. Então, assim, por mais que a maioria das músicas desse disco elas não sejam conhecidas hoje, de fato elas não sustentaram, a relevância desse disco ela está sobretudo no aspecto de manifesto, né? É um disco manifesto, né? Então eu acho interessante olhar a estrutura dele, em princípio. Primeiro, algumas coisas para a gente estabelecer. Ele traz uma religiosidade muito forte. Tanto que ele começa com Miserere Nobis, ou seja, já fazendo tipo, em latim, né, um canto religioso. E ele termina com o hino ao Senhor do Bonfim. Então, que faz esse abertura e fechamento desse contexto. Mas não é só o contexto, vamos dizer assim, católico que a gente observa, mas o disco tem dentro, por exemplo, a faixa Bate Macumba, que é muito deliciosa, assim, de se ouvir, e ela obviamente faz uma referência musical totalmente diferente, né? Então você tem uma espécie de hino marcial que termina o disco, você tem Miserere Nobis, que é toda uma solenidade que abre, e aí você tem aí claramente aspectos, aquela ideia, você quer provar uma coisa, você mostra. Então o disco mostra, ele fala assim, vamos engolir tudo de tudo quanto é esfera. Então, você vai pegar gêneros latinos, você tem rumba, você tem bolero dentro desse disco. Você tem, por exemplo, até músicas anteriores, você tem aqui, você tem Vicente Celestino, né, Coração Materno, segunda faixa do disco. E ela, quer dizer, você pensa, nossa, na que destoa do conjunto, mas esse é o impacto. E aí já vem na sequência uma música com um arranjo também de banda, que é Panis et Circenses mesmo, e da interpretação dos Mutantes. E aí as músicas, cada uma com um contexto diferente, e aí vem Gal, e aí você tem um jogo, uma brincadeira, chama ali no lado B, né, que era a época do disco, né? Então você tem ali Enquanto Seu Lobo Não Vem, então faz uma brincadeira, a referência da história infantil, e aí de repente você traz um contexto doméstico e de repente um contexto externo. E depois um contexto musical antigo e um atual.
aí o religioso de uma matriz, o religioso de outra. Então, assim, é um disco onde cada um desses intérpretes ele tem a oportunidade de mostrar um pouco a sua filosofia. A gente tem, por exemplo, as letras, as próprias letras do Torquato, e né, elas aparecem, por exemplo, aqui, Mamãe Coragem, né, o exemplo, você já sente toda uma pegada mais regional, tem toda uma filosofia ali, um pensamento de interior, assim, uma coisa aconchegante, mais super hermética, assim, bem trabalhado, que às vezes são sempre incríveis. Então você tem uma mistura, né, absurda entre todas essas faixas, e, e eu acho que justamente o objetivo, eu entendo, desse disco é justamente ele apresentar, primeiro, aquela comunidade que está se propondo a fazer um movimento, e segundo é afirmar musicalmente o manifesto que tinha sido escrito, né? Então, de novo, de fato não é exatamente o disco, vamos dizer assim, que toda hora a gente não ouve normalmente ele é um disco, eu acho que ele é um disco conceitual, e como conceitual ele, por exemplo, é muito mais importante até do que o Transa, né? Embora eu acho que musicalmente o Transa seja incrível. Mas então, pelo período, pelo momento e pelas incursões variadas que a música, que esse disco traz, são incríveis. Tem algumas brincadeiras, por exemplo, como eu falei, de ritmos, então ele mexe com vários ritmos, e uma coisa que se destaca muito aqui, a gente vai ver em outros movimentos brasileiros, é a música latina, né? Então você vai ter esses ritmos latinos, a gente vai ver músicos, uma geração ali de Minas Gerais que vai fazer um pouco referência a isso também. E aí você tem o rock, você tem ritmos latinos, ritmos brasileiros, uma marcha rancho, você tem um pouco de tudo isso. Essa mistura, essa aparente falta de coerência que é justamente a representação, o manifesto de maneira autorrepresentativa, vamos dizer assim, né? Até cabe espaço, inclusive para o contexto político, então eu chamaria a atenção que tem inserções de metais que fazem determinadas obras um aparecimento ali que se refere a alguns hinos, e você tem acho que aparece um pouco essa esfera política que estava em vias de, né, bem na sequência ali no ano seguinte de endurecer, né? Então, o Tropicalia, o Panis et Circenses, é o disco que abre esse pensamento, essa maneira de pensar a música, essa reinvenção da música brasileira, como os tropicalistas permitiam, né? E gozando da ideia desses músicos. A gente estava falando, ainda mais quem acompanhou a aula passada, dos discos do festival de 67, então você teve nesse festival os Mutantes, o Caetano, o Gil, em posição de destaque, como bem posicionados no resultado do festival, e aparecendo com um impacto bastante marcante, e de repente eles aproveitam no ano seguinte, aproveitam essa onda, essa surpresa que eles acabaram gerando para construir um álbum ontológico, né? Então eu acho que esses dois, poderíamos ficar aqui analisando vários discos, né? Mas eu acho que esses dois discos são bastante representativos do contexto do tropicalismo, e obviamente poderia se divertir, poderíamos analisar os discos do Gil. O Gil tem álbuns incríveis aí, o Gil tem a trilogia dele, e aí o próprio Caetano tem vários discos sensacionais, e vai olhar a expressividade da Gal, né, nova, cantando, nossa, visceralmente, né, no disco Meu Nome é Gal, né, e isso que a gente não está falando de Bethânia, que até aqui nesse primeiro momento não está inserida, acaba entrando meio que num outro contexto ali, mas é muito interessante ver. Eu acho que deu para ter uma ideia mais ou menos do potencial estético que são esses discos. A gente tem que falar esteticamente dele, a gente entender que é quase que um processo de bricolagem, uma ideia de síntese, só que uma síntese que o objetivo não é fazer transições esperadas ou construídas, amaciadas, né? Elas são bruscas. O objetivo é o corte brusco, a mudança brusca,
E isso vai se refletir, inclusive, se a gente pensa nas obras, nas influências de outras artes que fizeram-se presentes aí para a fundação do tropicalismo. Então acho que a discussão está muito bem por esse nível. Para 20 minutos eu acho que tá interessante. E vale aqui a dica de ouvir mais discos desse período, ouvir discos desses compositores dessa época, que são antológicos. Eles acho que entenderam qual era o caminho que a arte brasileira deveria seguir para criar a sua identidade, e entenderam que o exercício é fora e dentro, e o exercício é olhar para trás e pensar para frente. Né? E isso aí das sociedades novas, sociedades colonizadas, sempre acaba sendo o exercício que vai dar resultados, sínteses estéticas mais interessantes. Né? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.